Amigos, eu tenho uma grata satisfação de estar aqui fazendo esse trabalho, de abordar mais um tema fascinante, um tema que a gente tem tentado aí problematizar no bom sentido da palavra, né, estudar, como os vários temas desse trabalho de lives aí semanais promovido pelo FEIS, né, pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E esse é mais um tema instigante, um tema interessante, que vale a pena a gente aqui refletir acerca de. E por isso eu tenho uma grata honra, uma grande satisfação de estar dividindo essa live aqui com meu amigo Ricardo Dib. Dib é um amigo de longas datas, companheiro querido que dividiu comigo aí trabalho de evangelização de jovens, tem uma larga folha de serviço na evangelização juvenil, esteve aí atuando durante muitos anos em algumas casas espíritas e na programação doutrinária e no trabalho mediúnico de casas espíritas. A formação dele em filosofia, então sobre filosofia eu me arrisco a entrar com muito cuidado, porque ele é graduado na área, mas eu queria dizer que o tema que ele escolheu, que a gente escolheu juntos, né, que foi sugestão, foi levantamento até mais dele, e foi inclusive uma ideia muito feliz, a ideia de trabalhar esse tema, que é uma bandeira dentro do movimento espírita, levantada a miúde, que é o tema Deus, Cristo e Caridade. Para introduzir o tema, para depois passar para Dib, eu fiquei pensando, Dib, e lembrei-me no dia de hoje que há uma obra de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, chamado Dogma da Santíssima Trindade, a interpretação do Dogma da Santíssima Trindade. É um livro fininho, mas embora seja fininho, é um livro muito denso, é um livro complexo, profundo, como é comum na literatura junguiana. E Jung, nessa obra, ele tenta demonstrar, logo no início da obra, que a concepção trinitária a respeito do sagrado é presente, é recorrente ao longo das eras. E aparece ao longo dos tempos, a ponto de ele culminar na obra para examinar de maneira mais esmiuçada o dogma cristão, institucional da Santíssima Trindade. E ele vai defender a ideia, numa interpretação, portanto, psicológica, sem entrar no mérito da realidade metafísica e transcendente, de que o dogma da Santíssima Trindade, como todas as trindades ao longo das gerações, demonstram que a ideia de trindade é um arquétipo. Ele sustenta a ideia de que a trindade é uma espécie de arquétipo. Arquétipo tem a ver com um padrão universal, com um comportamento geral que se reproduz. Arquétipo, grosso modo, de maneira simplificada, é isso. É um tema universal da humanidade que se repete a miúde, com roupa diferente, mas cuja essência é a mesma, que aparece em várias culturas. Essa é a ideia de arquétipo, por isso que está no inconsciente coletivo, ainda segundo a teoria de Jung. Jung postulava que o psiquismo é bipolar aqui não no sentido do transtorno bipolar, mas porque ele trabalha com polaridades. E o psiquismo sempre examina as coisas de maneira dicotômica, bem e mal, masculino, feminino, luz, sombra, cima, baixo, certo e errado. E essas dualidades aparecem ao longo da história, demonstrando que a ideia do bem e do mal também é uma ideia, uma dicotomia do arquétipo que existe dentro de nós. São realidades internas, dizia Jung, e por isso ele sintetizou tudo isso no próprio psiquismo, que ele considerava o símbolo do Tao, aquele símbolo do Yin e do Yang, como sendo a melhor representação, talvez, de entender a psique humana, consciente e inconsciente, que trabalha sempre com dualidades. Mas nessa obra específica, Jung vai dizer que, embora o ser humano trabalhe sempre com dualidades, ele vai precisar de síntese. E aí, bem dentro de uma lógica dialética, à medida que a psique formula e dialoga com as suas dualidades, ela sintetiza e ela, de alguma forma, também gera um produto final desses diálogos, que é uma espécie de síntese. E é aí que ele introduz a ideia da trindade enquanto arquétipo, né? E examina especificamente nessa obra mencionada a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, para dizer que isso está presente em várias culturas, né? No hinduísmo com Shiva, Brahma e Vishnu. E ele vai demonstrar que essa necessidade psíquica de entender as coisas de maneira trinitária aparece na cabala judaica, no judaísmo antigo. E ele próprio vai fazer uma espécie de confissão, né, de confissão pessoal, dizendo que a própria teoria dele entende a estrutura psíquica como consciente, inconsciente, pessoal e inconsciente coletivo. E se a gente for aqui examinar, a gente vai ver que isso se repete. Céu, inferno,
purgatório. E na própria doutrina espírita, a gente tem algumas trindades, né? Do ponto de vista espírita, os arquétipos nada mais são do que padrões atávicos, heranças ancestrais que se repetem e que são patrimônios do próprio espírito, portanto, da própria humanidade, que se repetem, conteúdos, portanto, reencarnatórios e também heranças primitivas, né? E na doutrina espírita, na filosofia espírita, a gente tem duas trindades, pelo menos as duas mais conhecidas, que é a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, os três elementos que compõem o tudo, digamos assim, Deus como criador do universo, e o universo resumido em um elemento material e um elemento espiritual, e a trindade humana, que é espírito, perispírito e corpo. Mas há uma trindade que não é uma trindade filosófica, porque essas duas trindades, eu considero trindades filosóficas do pensamento espírita, que para entender os princípios fundamentais, mas há uma trindade que é mais moral, que é essa, Deus, Cristo e caridade. Essa trindade me parece ter um componente mais moral. Para quem não sabe, essa trindade é uma espécie de bandeira espiritual que é apresentada pelo Guia Espiritual do Brasil, Ismael. Isso está, inclusive, relatado por Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos revela que é uma espécie de bandeira que foi divulgada por Ismael. Na verdade, a origem disso, segundo o próprio Humberto de Campos, começa com o próprio Cristo, que nos primórdios da formação brasileira, da formação do Brasil, lá no início mesmo, do território brasileiro, ainda naquele início da habitação pelos portugueses, onde havia os indígenas aqui, espiritualmente, Ismael assume ali a função, não apenas a função de colaborar com a implantação do bem no planeta. Humberto de Campos chega a dizer que é um dos espíritos mais dedicados ao bem no planeta, mas recebe diretamente do Cristo a missão especial, específica, de colaborar com o futuro Brasil que estava nascendo ali, pelo menos em termos civilizatórios. Ismael recebe a visita do Cristo com seus embaixadores, com seus auxiliares. O Cristo vinha com um lábaro, isso é uma bandeira, um estandarte, bem nos moldes dos estandartes militares, só que uma bandeira branca, toda branca, bonita branca. Mas Humberto de Campos diz assim, nessa bandeira parecia que o Cristo colocava um pouco do seu coração nele, porque iluminava o ambiente. E Ismael ouve um aconselhamento de Jesus. Jesus passa uma mensagem para ele, fala sobre aquela futura terra, a expectativa do mundo espiritual sobre aquela terra e a missão dele junto àquela terra, e passa a bandeira toda branca, que Humberto de Campos diz assim, é um dos símbolos mais bonitos de concórdia e de paz, né? A bandeira branca. Passa. E aí, sutilmente, psicografa Chico Xavier, Humberto de Campos vai dizer assim, como se naquele momento acionasse a sua vontade, Ismael pega a bandeira e uma escrita celeste, deve ter sido produção do seu próprio psiquismo, embora Humberto de Campos não disse claramente, uma escrita celeste imprime em azul, na bandeira, Deus, Cristo, caridade. A bandeira branca, oferecida por Jesus, é escrita por Ismael, Deus, Cristo e caridade. A partir daí, essa trindade forma os primórdios da formação do Brasil e mais tarde seria incorporado pela Federação Espírita Brasileira, a partir das primeiras comunicações de Ismael, especialmente em 1873, quando no Grupo Confúcio ele começa a transmitir mensagens, né? E Bezerra de Menezes foi um grande divulgador desse lema, Deus, Cristo e caridade. Mas a verdade é que Humberto de Campos diz que nos primórdios do Brasil, antes mesmo do Brasil, o Brasil pré-espírita, quando a codificação não havia nem chegado ainda, os trabalhadores, que seriam os futuros espíritas já reencarnados, já trabalhavam na medicina, na homeopatia, na filantropia, intuídos por essa bandeira que haviam visto antes de reencarnar no mundo espiritual. Deus, Cristo e caridade. Então, essa bandeira, portanto, é uma espécie de slogan. É como se fosse assim a ordem e o progresso da bandeira do Brasil, no plano encarnado, que na verdade, uma expressão, inclusive, positivista, né? Ordem e progresso. Mas como se a bandeira do Brasil, do ponto de vista espiritual, tivesse Deus, Cristo e caridade como insígnia, né? Então, eu queria passar agora a palavra para o amigo Dib, dizendo que essa bandeira resume um monte de coisa, né, Dib? E tem aí muita coisa para a gente explorar, né? Porque a própria bandeira Deus, Cristo e caridade
tem, na verdade, 3 expressões que se conectam uma com a outra, né, Dib? Pois é, boa noite aí a todos. Forte abraço a todos que estão acompanhando aí a live. Meu amigo Flávio aí, que já passou a informação aí para já deixar minha cabeça já numa tempestade de ideias fantásticas. Veja bem, para começar, Flávio, essa questão da Trindade, né, que você falou aí, foi até um tema de um dos vídeos que eu fiz por Raciocínios Espíritas, não sei se você está recordado, sobre as tríades, né? Dentro do espiritismo mesmo, né? Além de Deus, Espírito, Matéria, Espírito, Perispírito, Corpo. Tem aquela também do Allan Kardec, trabalho, essa sempre me atrapalha, solidariedade, tolerância, não é isso? Trabalho, solidariedade, tolerância, princípio kardeciano, né? E Deus, Cristo e Caridade, na verdade, essa trindade aí, ela parte, inclusive, de uma obra bastante polêmica, né? Que eu acho que, assim, na minha experiência, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma das obras, assim, que eu vejo mais causar polêmica. Há outras, assim, o pessoal diz, o mais polêmico é o Memória do Suicídio. Eu não concordo, não. Eu vejo mais polêmica em torno do Pátria do Evangelho. Porque, assim, primeiro a gente tem que entender que Humberto de Campos, ele era um escritor, era um poeta, né? Então, ele faz uma escrita nesse sentido. Então, eu não vejo ali, quando eu li a primeira vez, eu não vou mentir para você, não. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu era ainda um espírito imaturo, achei que era uma mentirada aquilo ali. Falei, esse livro isso aqui é uma viagem, sei lá, Chico Xavier é um homem bom, mas está viajando, entendeu? Pela própria... Sabe, é uma coisa assim que você não está habituado, né? Você literalmente vê um relato no plano espiritual, toda essa mística. E eu comentei que eu fiz um vídeo que está lá no canal Raciocínios Espíritas, falando sobre as tríades, né? Dando a base sobre as diversas tríades que tem dentro do movimento espírita. Essa que você citou, né? A tríade universal, todos os elementos do universo, Deus, Espírito, Matéria. A tríade humana, quando estamos encarnados, espírito, perispírito e corpo. Trabalho, tolerância, solidariedade, é um princípio dito por Allan Kardec, né? Que é a coisa que é a importância, né? do trabalho espírita começando, né? Que era muito importante. Então, assim, Deus, Cristo e Caridade, ela vem, assim, eu acho que para iluminar mais ainda tudo isso. Como você disse, né? É uma coisa mais de ordem moral, uma coisa mais de ordem consoladora, vamos dizer assim, né? Agora sim, eu estava comentando justamente sobre a obra, né? O livro Pátria do Evangelho, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sempre foi um livro cercado de algumas polêmicas, né? Eu mesmo, né, comentei quando li a primeira vez, eu ainda não tinha maturidade suficiente, e eu achei um livro muito estranho, e eu tomei até como uma viagem, né? Falei assim, esse livro aí eu lembrei até da minha avó desencarnada, que em 2012, né? Ela desencarnou em 2012. Ela dizia, meu filho, você virou espírita, né? Eu falei, vó. Ela é do interior, uma pessoa muito simples. Eu li os 2 livros espírita, não quero mais ler não, porque aqui é tudo uma mentirada retada. E aí, nesse dia, quando eu li o Pátria do Evangelho, isso anos 90, né? Eu era criança, né? Anos 90. Eu achei realmente que era um livro que era um pouco viagem, eu acho, sei lá, eu realmente não levei muito a sério, não, né? Fui reler depois de fazer, né? O que é sempre necessário é fazermos o estudo da codificação, né? Para podermos partir para a obra mediúnica. Foi até uma vez uma orientação de Valdo Franco. Antes de ler obras mediúnicas, é bom estudar a codificação. Porque as obras mediúnicas, em geral, elas são cercadas de polêmicas, né? E tem que ser assim. Né? Tem que impactar, tem que causar polêmica. Aqui não causa polêmica, não é uma boa obra, né? Então, assim, e o Pátria do Evangelho causou muita polêmica, realmente, né? A primeira edição aí foi em 1938, né? Foi no início aí da caminhada de Chico Xavier, inclusive, né? Essa psicografia. E o Humberto de Campos, para quem lê a biografia dele, vai ver que ele era um escritor, ainda, né? Mas falando enquanto encarnado, enquanto homem do mundo, né? Um escritor, um poeta. E a linguagem dele é poética. Eu já li outros 2 livros de Humberto de Campos, Luz Acima, por exemplo. Ele conta várias histórias. É um livro de contos, né? Se você já leu, Flávio. E você vê a linguagem, claramente, ali ele usa animais, inclusive, como símbolos, né? Entendeu? Então ele é uma pessoa, um espírito que usa muito simbolismo, linguagem poética. E essa é a linguagem, essa é a descrição que ele faz no livro Pátria do Evangelho. Né? É uma linguagem
poética, uma linguagem simbólica, não dizendo que o fato ali não seja real, mas a descrição dele, né? Essa descrição simbólica, poética, porque assim, o Humberto de Campos pode ser um espírito esclarecido, elevado, né? Mas imagine, né? Ele ainda está dentro dos espíritos normais ainda, eu acredito. Então ele tem uma visão dessa de Jesus, de Ismael, né? Então a coisa que ele teve essa visão para escrever deve ter deixado ele em êxtase, né? E aí ele escreve, né, a partir desse êxtase que ele teve, com essa visão, eu na verdade, eu acho que eu nem conseguiria descrever, ele pelo menos conseguiu descrever alguma coisa. Eu nem, se tivesse uma visão dessa, eu nem descrever conseguiria, acho que eu ficaria mudo, na verdade, né? Imagine. E ele descreveu dessa forma poética, dessa forma, inclusive afetiva, né? Não é nem uma escrita somente técnica, né? Sobre essa destinação que o nosso país está, né? Apesar de muitos não acreditarem, mas rapaz, o Brasil, cheio de miséria, cheio de corrupção, cheio de violência, como é que é um país que é a pátria do evangelho? Aí muita gente realmente combate essa obra literária com essa argumentação, né? Mas as pessoas têm que entender que a destinação do Brasil no campo espiritual é a destinação de lutas. E que a partir daquele momento as lutas estão começando. E as lutas continuam. Continuam. E se formos observar daquela época para cá, já houveram muitas conquistas, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Veja que a própria colonização do Brasil, a forma como foi, né? Nem todo mundo foi bonzinho. Houveram grandes corações, como você mesmo mencionou, né? Que lembraram de ver esse estandarte no plano espiritual e quando encarnaram no início da civilização brasileira, foram bons seres humanos, né? Mas nem todos, infelizmente, porque eram almas muito compromissadas, né? Muito compromissadas, e que veio realmente ter uma chance nova, recomeçar em uma nova paisagem, ainda aqui no planeta Terra, mas era uma paisagem diferenciada das anteriores, né? Que estávamos acostumados, né? Vamos dizer assim. Então, esse livro você tem que ler com um olhar diferenciado. Realmente, você tem que estar realmente com a mente bastante adestrada, né? Eu gosto, tem gente que diz que eu falo que não adestra, não é bicho. Não, não, a gente se adestra também, né? A gente adestra a nossa mente, a gente condiciona a nossa mente, né? A entender coisas que não estão no nosso alcance, né? O próprio Kardec, ele criou palavras novas, criou métodos novos para uma coisa nova. Se ele fosse usar os métodos que tinha até então, ia passar como fantasia as manifestações espíritas, né? Então, da mesmo jeito, você tem que estar com a sua mente adestrada, tem que estar com a sua mente com estudo em dia, para poder ler corretamente uma obra como essa, né? Por isso que a espíritas iniciantes, eu não recomendo o Pátria do Evangelho, tanto quanto não recomendo o Memória de um Suicida, né? Eu não recomendo, por motivos diferentes, mas não recomendo. Mas o fato é que, eu não vou falar aqui sobre o livro, né? Eu quero fazer essa introdução, né? Que essa trindade veio, né, dessa forma polêmica, né? E aí Deus, Cristo, caridade. Eu acho que isso aí, Flávio, resume bastante não só assim a essência, vamos dizer assim, da missão do espiritismo, vamos dizer assim, vou ser bem específico agora com o espiritismo, né? Não dizendo que outras manifestações filosófico-religiosas não tragam benefícios, trazem sim, claro, né? Houveram padres jesuítas muito bons, né? Que aqui estiveram, houveram outros que não, que foram maus, aí vai do coração de cada um, né? Mas, assim, eu acho que, na verdade, o que mais importa é o coração, né? E não a insígnia ou a questão externa, né? O título, vamos dizer assim. Então, esse princípio resume bem a função do espiritismo no Brasil, vamos dizer assim. Em outros países também não? Sim, em outros países também. Mas como o Brasil teve e tem esse direcionamento especial, vamos dizer assim, né? Dessas almas, porque todo mundo aqui é alma antiga, né, pai? Ninguém aqui está começando agora, vamos dizer assim. O continente é novo, mas os espíritos são velhos pra caramba, né? Somos de outras eras, como fala a espiritualidade, de priscas eras nós somos, né? E aí, nós aqui estamos, na verdade, para ver se a gente consegue, pelo menos, nem que seja iniciar pelo menos um caminho, né? Vamos dizer assim. Pelo menos iniciar, pelo menos você já recebe. O espiritismo, pelo menos, já nos dá uma luz diferente, um choque diferente, pelo menos,
diferente de qualquer outro pensamento, porque mostra a realidade nua e crua. Essa é a sua realidade, você é espírito. A vida material é passageira, a vida verdadeira é a vida espiritual. E aí, por provas incontestáveis, né? Então, Deus, Cristo e caridade resume bem isso, porque Deus acima de todas as coisas, né? Acima de todas as coisas. Por que isso? Porque Deus sempre foi... A crença em Deus é uma crença antiga, né? Mesmo em sociedade, imagine, eu estava lendo a República, você falou em filosofia, né? Então, no livro República de Platão, Platão descreve que há um Deus acima dos deuses, porque eles eram politeístas, né? Então, os deuses, tal, sempre tem aquela reverência toda. Platão não deixa de fazer essa reverência na sua obra filosófica, né? Mas ele diz que há um Deus que está acima de todos, que é o criador de todas as coisas, né? E isso ele lança numa sociedade politeísta. Os hebreus é a civilização mais antiga que já acreditava em Deus, no Deus único, né? Um Deus como a gente acredita, os hebreus. Só que essa crença sempre cercada das conveniências de cada um. Quando se criam as tribos de Judá, por exemplo, aí começa então o povo judeu, né? Foi se adquirindo princípios e fórmulas e tudo mais, né? Que fez com que a crença em Deus, sim, em muita coisa boa viesse à baila, mas também muito preconceito, muito autoritarismo. O exemplo dos fariseus, né? Que é sempre que Jesus coloca como a referência, né? Do que é do que é o religioso anti-religiosidade, vamos botar assim, né? Então, Deus acima de tudo. Deus, o Pai Todo-Poderoso. Cristo, o que é que quer dizer? A forma revolucionária que Jesus veio de a gente sentir e conhecer a Deus através do Cristo. Porque as formas de antes eram formas assim, de um Deus vingativo, de um Deus... Engraçado, eu lembro que quando você vê na mitologia grega, né, em específico, você vê que os deuses lá são ciumentos, são vingativos, são belicosos, são sensualistas, descem lá da região deles, eu esqueci agora, do Olimpo, para fazer sexo com mortais, né? Vamos dizer assim, né? E aí você tem todo esse princípio muito humano, né? E aí Deus, um pouco assim, no Velho Testamento, tem um pouco essas coisas também, de ser um Deus belicoso, um Deus rancoroso, um Deus que pune, um Deus terrível. Tem também, claro, né? Aliado a isso, tem também o Deus de justiça e de amor, a depender do povo, de como a divindade é reverenciada, né? Não vou dizer que o Deus antes de Jesus era só o Deus vingativo. Havia também, sim, já uma reverência ao Deus bom, Deus justo, Deus de amor. Havia, sim. Só que não era isso que se sobressaía, porque o mal faz mais barulho do que o bem, né? Então, sempre sobressaía o Deus vingativo, a dominação através do medo, né? Os enviados especiais de Deus, que eu sou enviado, então, era a autoridade suprema, inquestionável, tudo mais. Então, o Cristo vem e dá, não com um Deus diferente, o Deus é o mesmo, mas uma visão mais pura, mais cristalina de Deus, né? É um Deus que veja bem, Deus não é amor. Deus, a sua expressão é o amor, né? O amor por todos. Ama a todos os seus filhos da mesma forma, desde o menor átomo até o ser mais angélico. Ele não faz diferente. Todos somos irmãos, todos somos iguais perante Deus. Isso aí é um tapa na cara, inclusive do poder vigente quando ele encarnou, né? O poder romano, uma sociedade totalmente orgulhosa, que nem existe mais hoje em dia, coisa do passado, né, meu amigo? Nem existe mais. Mas aquele orgulho de casta, né? De família, de coisa. Os próprios religiosos de até então, lá da Galileia, né? Os próprios fariseus e tudo mais, também com aquele orgulho de casta. E ele vai dizer, não, somos irmãos, somos todos iguais e devemos amar uns aos outros. Então, o Cristo representa essa visão de Deus, né? Cristo, que quer dizer o enviado, né? O Messias, o escolhido, né? Aquele que vem nos iluminar, o Cristo, né? Tem toda essa... O Cristo não é
o sobrenome de Jesus, como muita gente pensa, né? Cristo foi uma condição que ele, Espírito, alcançou, né? Que esse Espírito, como você até comentou numa palestra recente, né, sobre Jesus, que você postou, acho que ontem, se eu não me engano, e é assim, há uma caminhada desse ser, né, desse ser puro, né, já a fundação do planeta Terra, que eu não lembro qual foi a cifra que você falou, os 4, não sei quantos bilhões aí, ele já era espírito puro, ele foi o arquiteto do planeta, né? Então, assim, essa questão de Cristo é um título, título é coisa terrena, né? Mas é uma condição espiritual que ele alcançou, e que com certeza outros no universo também já alcançaram, né? É a condição de ser o intermediário entre Deus e a humanidade, né? De ser um médium de Deus. Eu acho que essa expressão médium de Deus eu adoro. Porque é uma expressão simples, limitada, concordo, mas simples e o suficiente para o nosso entendimento, né? Médium de Deus, aquele que não precisa de intermediários, né? Interessante, né? A ligação dele com Deus era plena. Pô, Jesus orava, uma vez, foi outra questão também que você falou em palestra que eu lembro, quer dizer, por que Jesus, sendo espírito puro, ele orava? Para quê? Né? Mas ele orava, porque na verdade a oração não é só questão de ficar pedindo favores, né? A oração é uma comunhão e Jesus está sempre em comunhão com o Pai. Então a oração para ele é como respirar para a gente. É uma coisa natural, ele vou ter que orar como se fosse uma obrigação, não. Para ele era como respirar, né? Era o ato da oração para ele. Então ele o Cristo vem trazer essa visão de Deus. Essa visão, quer dizer, não é nem uma visão, é esse sentimento, né, de que Deus é o amor por todos, Deus é a completa justiça, é a completa misericórdia. Em vez de um Deus vingativo, Deus misericordioso. E o terceiro ponto, a caridade. A caridade é a chave fundamental que liga o espírito a Deus, né? É através desse, é a melhor ferramenta, é a melhor atitude, a maior de todas, né? Que nos faz crescer até Deus. Mas aí, o que é caridade, né? A gente sempre entende a caridade como a caridade da esmola, que é importante também. Às vezes as pessoas falam, da esmola com certo desdém. Não acho. Eu acho que a esmola é necessário, né? E bem sabe quem precisa e quem recebe, né? Tem gente que, mas tem gente que pede esmola porque não quer trabalhar. Tá, mas é da consciência de cada um. A realidade é que tem gente que precisa porque não consegue realmente ganhar o seu, por vários motivos nas nossas injustiças. E eu acho que a esmola era necessária. Eu não tenho nada contra a esmola, né? Só acho que não deve parar por aí. Em vez de dar a esmola, criar condições para que cada um que queira, né? Que queira crescer, ganhar o seu. Vamos dizer assim, né? Uhum. Mas, assim, a caridade não é só a esmola, né? A caridade é uma coisa muito maior. Não é apenas doar, é doar-se. Olha que legal. Não é só doar, é doar-se. Então, a caridade assim, é a expressão do Cristo que melhor representa a Deus, né? Rapaz, você filosofar sobre essa trilogia não é fácil, não, cara. Chega a dar um arrepio aqui. Parece simples, Flávio, mas não é. Não é simples. Não é simples, porque assim, eu posso falar palavras aqui, mas você expressar o significado espiritual disso, o significado é muito difícil. É muito difícil mesmo. Na verdade, é porque você resumir... Na verdade, você tem uma ideia de um espírito evoluído como Ismael, né? Só para contextualizar, Ismael sendo guia espiritual do Brasil, a gente sabe hoje, por informação do próprio Humberto de Campos, que alude isso em outra obra, se não me falha a memória, Novas Mensagens, que ele confirma que Ismael não é um nome simbólico, é realmente o filho de Abraão, portanto, aquele filho de Abraão com H, escrava, que mais tarde foi expulso, né? Portanto, de alguma forma experimentou a indiferença e o abandono paterno e da família de origem, para mais tarde ser simbolicamente a referência inicial da origem dos povos árabes, né? Isaac, filho de Abraão, teria sido ali do ramo dos hebreus, e Ismael dos povos árabes. Esse espírito, é claro, evoluiu, mas pense aí que estamos falando 3.000 anos antes de Cristo, né? Que ele era aquele filho de Abraão, né?
de lá para cá, ele evoluiu e ele chega a ser chamado anjo Ismael. Claro que anjo aqui é uma denominação para a gente entender a altura espiritual dele. O próprio Emmanuel se refere a ele com muita dignidade, com muita honra. E um espírito desse para tentar sintetizar um programa de uma coletividade, ele usa 3 palavras, ou seja, o poder de síntese, né, que como característica de um espírito evoluído, né? O espírito evoluído, ele diz muita coisa em poucas palavras, né? Ele consegue resumir muita coisa em poucas letras, né? Então, Deus, Cristo e caridade é um universo inteiro, realmente. O que me chama a atenção, Gibi, dessa temática é assim, primeiro que são elementos que se conectam, e você mencionou muito bem, você mencionou uma coisa que eu sempre reparo, nessa bandeira Deus, Cristo e caridade, Cristo está no meio. Cristo sempre está no meio. Isso é uma coisa que é interessante, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele sempre está no meio, ele sempre está no meio do Pai e da humanidade, né? Ele é o intermediário, ele é o médium de Deus, como você falou, né? Ele está no meio no sentido de ser... no princípio era só o verbo, e o verbo se fez carne, ou seja, essa ideia de que você quer entender um pouco Deus, como eu disse em uma palestra recente, você mencionou, né? Olha para Jesus. O que a gente consegue entender de Deus olhando para Jesus. A vida de Jesus é Deus materializado, digamos assim. Como Deus por isso que alguns dizem que ele é Deus claro encarnado, né? Exatamente. Claro que Deus, como Criador, vai além do que qualquer criatura, inclusive do que o próprio Jesus. Mas tudo aquilo que Deus é, para além de Jesus, a gente não tem condição de alcançar. Então, tudo aquilo que a gente tem condição de alcançar, em termos de Deus, é materializado na figura de Jesus, né? E Jesus sempre está no meio. Jesus está no meio também, entre Deus e a criatura. Jesus está no meio. Joana diz isso, né? Quando ele está na cruz, ele não está nem no céu nem na terra, né? Ele está em cima, né? Como uma ponte. Né? Em cima do jumento, quando ele entra em Jerusalém, ele não pisa os pés no chão. Ele está acima da terra, né? Acima, ou seja, como uma ponte. Nem é da terra, nem é do céu, né? A ponte que liga a terra com o céu. Então você colocou muito bem. E nessa equação Deus, Cristo e caridade, Jesus está no meio, né? Jesus está no meio. E Jesus está no meio com uma coisa muito bonita. Você falou muito bem, né? Claro, João Evangelista falou que Deus é amor. Deus é amor aqui no sentido simbólico, né? Ou seja, o amor é de natureza divina. Se é de natureza divina, expressa o caráter do próprio Deus. Ou seja, qual é a manifestação de Deus na terra ou entre nós, entre as criaturas? É o amor. O amor tem origem divina. Portanto, no amor há um pouco da própria divindade. Essa é a ideia mais ou menos colocada, né? Então, como é que a gente pode viver Deus mais próximo da divindade, amando, né? E como é que a gente vê isso na expressão mais elevada, o Cristo, né? Então, você quer ver Deus? Olhe o amor, né? Quer ver um exemplo desse amor? Olhe Jesus, né? Para a gente tentar entender e chegar e se conectar com a divindade. Então, são 3 termos de uma mesma equação, porque se Deus é amor, no sentido simbólico, claro que Deus não é amor, você colocou muito bem, porque Deus é criador, não é efeito, né? Mas João Evangelista colocou Deus é amor, porque Deus se manifesta no universo pelo amor, né? O amor é a linguagem de Deus no universo, então essa é mais ou menos a ideia. E qual é o porta-voz dessa linguagem de maneira maior? É Jesus que está no meio. Então, essa equação Deus, Cristo e caridade, dá para a gente fazer um monte de raciocínio, e você colocou muito bem, e eu concordo, é uma dimensão moral, né? Porque não é... o Deus, Espírito e Matéria é uma trindade mais filosófica, né? Dos princípios do universo. Deus, Cristo e pedagógica, vamos dizer assim, né? É mais pedagógica para a gente entender. É uma coisa muito básica, mas para nossa cabecinha alcançar. Né? É a síntese, como você falou de Jung, né? As sínteses, para que a gente crie um arquétipo. É interessante, Flávio, desculpa aí te interromper, mas você falou eu tinha esquecido desse detalhe, a crucificação. Eram 3 também, né? Interessante, como o arquétipo aparece de uma maneira assim. E interessante, Flávio, Cristo está sempre no meio, sempre como intermediário. E eu vejo aí Cristo como algo assim, como um elemento. Eu não digo nem como um indivíduo, Jesus, ou qualquer outro espírito na elevação dele, mas como um princípio. Cristo é um princípio que é representado por esse espírito puro que é Jesus. É um princípio que verdadeiramente, né, leva o espírito
a Deus, vamos dizer assim, a consciência espiritual a se elevar para Deus. Então, vê assim, o Cristo como um princípio, né? Porque, como eu disse, né, para muita gente, Cristo, a pessoa tem como Cristo um sobrenome, não é um sobrenome, ou um título. O título é coisa terrena, é um princípio, pode-se dizer, assim, dentro do meu entendimento, um princípio da mais elevada hierarquia espiritual. E quem tem essa capacidade, né? Foi nesse sentido que Paulo dizia que o Cristo vivia nele, né? É essa a ideia. Isso, eu não mais vivo, mas o Cristo vive em mim. Não é que ele era teleguiado por Jesus, não. É porque ele já adquiriu um princípio que aquilo já norteava as atitudes dele. Né? Na verdade, todos nós temos um Cristo em semente, né? Em potencial. Exatamente. Né? Quando Jesus fala Ou assim... Ou seja, Jesus é o nosso futuro, né? Quando ele fala assim, podeis fazer o que eu faço e muito mais, não é possível. Podeis fazer o que eu faço, só fazer o que ele faz, para mim já é uma coisa assim que eu já acho aqui, para mim, assim, Ricardo Dipp, quimérico. E muito mais. O que seria esse muito mais? Realmente mover a montanha de lá para cá, né? Essa coisa toda. Mas interessante. O que Jesus era árvore, na gente ainda é semente, né? É semente. Eu queria até comentar um pouco sobre Ismael, né? Porque eu fui ter conhecimento assim, sobre Ismael, assim, primeiro no Pátria do Evangelho, e ele é mencionado também no A Caminho da Luz, não é isso? De Emmanuel? É o livro A Caminho da Luz, não é isso? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. É porque esse livro já tem um tempo que eu li ele, tem mais de 10 anos que eu li esse livro. E assim, eu fiquei muito impressionado, né? Com essa questão que assim, e pensar que a organização planetária do plano espiritual é uma coisa organizada. Aí eu pensei, gente, como é que poderia ser diferente? Se uma empresa, né, fazendo uma comparação muito mediana, vamos dizer assim, para não dizer ruim, mas vamos dizer assim, se uma empresa, uma instituição humana é tão organizada, você vê um prédio de uma empresa séria, bem organizado. Você vê como tudo é organizado, tudo obedece um cronograma, tudo obedece, né, comandos e tudo mais, e funções. Por que o plano espiritual é essa coisa solta? Essa coisa de pensar que o plano espiritual é essa coisa solta, vaporosa, que tudo acontece assim, com um sopro, né, um milagre, fica todo mundo flutuando. Eu falei, gente, não, cara. O plano espiritual definitivamente é algo muito organizado, é uma grande instituição e com organização muito boa, né? E Ismael está ali, como vamos dizer assim, né? Fazendo mais uma comparação, guardada as devidas proporções, como um presidente, né, dessa corporação, né? O presidente da corporação designado pelo chefão maior, né? Que é Jesus, que chega, olha, esse trabalho aqui é seu. Imagine, rapaz, você receber um trabalho. Esse planeta aqui, meu filho, Jesus chega para esse planeta aqui é seu. É sua responsabilidade fazer isso aqui evoluir. Imagine. Se você não tem elevação suficiente espiritual, quem é que ia pegar uma incumbência dessa? A gente vai criar um filho, tome porque o filho é teu, você vai criar o filho, já é um trabalho desgramado, a gente já fica seguro para criar um filho. É verdade. Filho. E você pensar que os nossos antecessores, meus avós, criaram 9. E a gente se arrepia com um filho. Tá, faz o quê, faz o quê, faz o quê. Agora imagine um ser que tem um planeta nos ombros para criar, para ser responsável. Claro que verdade. Isso, óbvio, né? Uma coletividade, mas ele está à frente. Ele é a linha direta, ele é o Cristo do Cristo, né? Uma pessoa, para dar um nó na mente logo, ele é o Cristo do Cristo. É verdade. Vamos dizer assim. Dib, então, tem duas perguntas aqui. Diga. Não, tem duas perguntas essa organização me impressionou bastante. Quem quiser fazer mais pergunta, faça, viu, gente? Que a gente aproveita. Tem duas perguntas que foram levantadas que eu vi por aqui, né? O amigo Abidon, que sempre participa das nossas lives aí, fez duas perguntas interessantes, né? A primeira é: a França foi o coração do mundo e pátria do evangelho também, e outros países também. Esse lema, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, foi a designação de Humberto de Campos, de fato, no livro. Tem várias interpretações sobre isso. Mereceria uma análise, uma live só sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque tem muitas colocações. De fato, o livro provocou polêmica, ainda divide opiniões no movimento espírita. Eu, pessoalmente, sou entusiasta da obra, Dib, por uma série de razões, mas acho também que tem aspectos simbólicos na obra que a gente não deve ler como se fosse uma espécie de trabalho científico, porque não é.
Humberto de Campos está trazendo conteúdo espiritual de fato, tradição do mundo espiritual, mas não é uma coisa que deve ser lida assim, fiel ao texto, no sentido de literal, mas tem aspectos simbólicos, né? Mas a questão do coração do mundo, pátria do evangelho, Abdon, é porque coração do mundo, porque no mapa tem a forma geográfica de coração, sinteticamente falando, e pátria do evangelho, porque nos moldes espíritas o Brasil tem exportado o evangelho para o resto do mundo. Se você examinar as grandes instituições espíritas com fidelidade ao Consolador Prometido, que estão instauradas aí no mundo todo, saíram de brasileiros. Seja brasileiros que saíram daqui para fundar essas instituições, sejam brasileiros que foram morar nessas regiões e fundaram casas espíritas. Então, nesse sentido, tem uma vinculação aí, tem outros elementos de raízes espirituais, né? Mas isso não quer dizer que o Brasil... Isso que as pessoas, quando leem a obra, não entendem. Isso não quer dizer que o Brasil seja uma nação melhor do que as outras. Toda nação tem uma missão espiritual. O Brasil tem a sua missão, como outros povos têm as suas missões. E ao longo dos... Israel teve uma missão muito importante, inclusive na época de Jesus, né? Nem sempre as nações conseguem levar bem a missão e cumprir a missão. Às vezes fracassam, né, na missão. Então, não quer dizer que o Brasil seja uma pátria especial. O espírito não tem pátria, não tem nação. Mas tem projetos por conta de clima cultural, de condições reencarnatórias. A França teve o papel dela, inclusive de receber o espiritismo, por conta de ser um berço de cultura e de proliferar a obra espírita com mais facilidade. E depois, essa árvore do evangelho, como diz aí Humberto de Campos, mais tarde foi transladada para o Brasil por uma série de motivos, mas não a designação específica do Brasil. E a outra existe um espírito mais adiantado do que Jesus. Antes de passar para a Dib, eu vou só considerar uma coisa aqui, eu passo para ele, a gente já está se aproximando aí mais ou menos para o final, e a gente já caminha para a conclusão, Dib. Existe um espírito mais adiantado do que Jesus. Essa questão é muito polêmica. Também estudiosos espíritas se dividem, porque, a rigor, o espírito puro é aquele que alcançou já a pureza ou a perfeição aqui que a criatura pode alcançar, portanto, sempre é uma perfeição relativa, nunca é absoluta. E Jesus já estaria nesse grau de espírito puro. Kardec chega a chamá-lo de espírito puro por excelência, né? Então, um Cristo, como o próprio Ricardo Dib colocou. Essa colocação é realmente polêmica. Alguns acreditam que o estágio de Jesus é o estágio de plenitude e que já não podemos falar de mais ou menos evoluído. Mas Chico Xavier, numa obra chamada, se não me engano, Na Era do Espírito, eu acho que é Na Era do Espírito, no último capítulo da obra, em parceria com Herculano Pires, ele coloca que foi instruído por Emmanuel, foi informado por Emmanuel, que nas reuniões do sistema solar, dos cristos do sistema solar, portanto, Cristo de cada planeta do sistema solar, quem senta na cabeceira não é Jesus. Aí a gente fica pensando como é que é isso. Ou seja, o que o Chico disse é que há um Cristo que é responsável pelo sistema solar, que não é o nosso Jesus. Agora, essa é uma conversa tão pra gente grande que é difícil, né? Porque, na verdade... Já deu nó aqui, já deu nó. Dá nó. O que Kardec diz é que os espíritos puros se confundem nas mesmas virtudes, sem perder as suas individualidades, né? Então é uma coisa difícil de a gente alcançar, né? Mas eu queria que você comentasse, que você abordasse aí, para eu não ficar monopolizando a palavra. Olha, a questão acho que você respondeu bem, quer dizer, o espiritismo surge na França justamente por ser um berço cultural, e o espiritismo é uma doutrina de estudo, né? Então é necessário que realmente houvesse não só o Allan Kardec, né, o professor Rivail, que era uma pessoa extremamente culturada, mas também extremamente virtuosa. Ele tinha uma balança muito boa entre o intelecto e a moral, né? Pelo que a gente sabe, né? Então, assim, precisava de alguém realmente desse nível, né? Desse nível mesmo. De um nível, sim, de um nível de criticidade, sim, mas ao mesmo tempo de um nível de boa vontade, que se parar só na criticidade, o espiritismo também não saía, né? Então, e precisava ser realmente num berço cultural, era a Europa no período, né?
para se fazer, não é se desfazendo de nenhuma outra civilização, mas o formato doutrinário necessitava desse contexto. Isso aí também é uma coisa para ser debatida até num seminário, né? Isso aqui, porque abre leque para vários questionamentos, mas basicamente é isso. Agora, ele cresce no Brasil, né? Justamente ele acha um terreno mais fértil aqui, porque a fé aqui é algo muito efervescente aqui no Brasil. A fé é algo muito grande, é algo muito importante. Talvez a fé hoje em países europeus não seja uma coisa assim tão grande. Nunca fui na França realmente, mas imagino lá que a religiosidade lá não seja tão aflorada comparativamente aqui com o Brasil. Aqui é um sincretismo religioso maravilhoso. Aqui você vê mãe de santo lavando escadaria de igreja católica na festa do Bonfim, essa festa icônica, né? Aqui você vê essa questão sincrética tão forte, a Umbanda, que é a mistura de vários segmentos religiosos. O brasileiro é muito ligado ao místico, ao espírito, não vou nem dizer religioso, né? Porque é uma coisa que religioso fica uma coisa meio... esqueci a palavra agora, meio só num canto ali, né? O brasileiro é muito espiritual, vamos dizer assim. Não estou dizendo espírita, mas o brasileiro é muito espiritual, ele é muito ligado em questões espirituais, cada um da sua forma. É muito difícil um brasileiro ateu. Eu achei na faculdade, realmente, quando lá na faculdade lá de filosofia da UFBA, aí eu achei lá uma gama de ateus, mas não é normal, né? Porque lá o pessoal fica estudando lá, estuda Heidegger e Nietzsche, né? Que matou Deus, pô, né? E tudo mais, e a pessoa fica ateu, né? Fica aquela coisa assim e tal. Entendeu? Eu perguntei a um deles assim, você disse que Deus não existe, né? Aí você prova que Deus existe? Eu falei, não, claro que eu não tenho como provar que Deus existe. Mas você prova que ele não existe? Também não. Então paramos aqui, vamos ficar igual nessa história aqui, né? Ninguém pode provar nem lá, nem cá, vamos dizer assim. Mas o Espiritismo prova pelas consequências, né? As consequências mostram a prova da existência de Deus. Tá lá, vamos estudar a codificação, que não é Ricardo Dipp que vai ensinar isso para vocês, não. Vamos estudar a codificação, certo? E quanto a ter almas mais elevadas que Jesus, gente, olha, realmente isso aí, para mim, não tem muita importância viajar nisso, não. A gente está aqui com nossas questões espirituais para nos resolvermos, né? Acho melhor nisso que a gente tem que focar. Mas se queres uma resposta, né? É óbvio, para mim é óbvio que tem, né? Óbvio que tem, porque assim, a evolução para mim, na minha opinião, não para nunca. Só que ela muda de instância. E é uma instância que está além da nossa compreensão. A gente entende a evolução dentro dos nossos padrões. Depois que ficar acima disso, chega de um Jesus para lá, a gente não entende mais, gente. Não é mais da nossa ossada. Só vai ser quando a gente chegar lá. Entendeu? Então não é da nossa ossada. Então realmente é uma viagem que pode pirar a sua cabeça, velho. Você pode pirar o cabeção com isso. Então é melhor você focar naquilo que está ao seu alcance, principalmente na nossa reforma íntima, né, meu velho? Nossa reforma íntima, nosso crescimento moral, espiritual, intelectual. É isso que é mais importante para a gente. Cada coisa no seu momento. Mas acredito que sim, que há almas das diversas espíritos, das diversas elevações, né? Até essa divisão, Deus, Espírito, Matéria, eu acho isso muito básico. Isso é para o nosso entendimento agora. Eu acredito que a coisa é muito mais elaborada. Isso é só uma divisão econômica, né? Vamos dizer assim, né? Para que a gente entenda. Mas a coisa é muito mais elaborada do que simplesmente essa tríade, que é só para a gente entender. A gente está começando, estamos no primário. E se a gente está dificuldade dessa no primário, imagine, quando a gente chegar no ensino médio. É um negócio complicado, né? Mas é isso. Respondida aí a questão. Perfeito. Mas é que eu não estou lendo as perguntas não, viu, Flavinho? Beleza. Eu acho que o que precisa ser fixado nesse assunto é que Deus, Cristo e caridade são termos de uma mesma equação. Deus exatamente é o criador de tudo, o princípio de tudo, é a causa, e a caridade é o outro lado, da corrente, é o outro lado da corda. A caridade é o produto final, digamos assim. O que é que a gente pode... O que é que a gente pode produzir em termos aí divinos quando a gente aciona o nosso lado mais divino é na caridade? Porque a caridade é o amor colocado em ação, colocado na prática. E quem é a referência máxima ação, né? Desse exemplo, Jesus. Por isso que é uma equação que tem esses três termos que se conjugam, né, Dib? Eu acho o seguinte, até lembrei o termo que eu tinha esquecido, quer dizer, se eu fosse falar que o brasileiro é religioso, fica uma coisa muito restrita, muito dogmática. O brasileiro é muito espiritualizado, né? Pronto, só para completar. Então, o espiritismo, então, teve esse terreno fértil aqui, graças a Deus, né? Vamos dizer assim. Perfeito. E outra coisa,
Tem até uma pergunta aqui daquilo. Brasileiro é muito espiritualizado, muito amoroso. É verdade. Tem esse lado brasileiro. O pessoal pensa que o brasileiro é um povo bruto. Não, o brasileiro ele é muito amoroso. É porque, como diz, o que é ruim grita mais do que o que é ruim. Mas o Exato, brasileiro exato. Se faz, você for faz examinar os problemas de exame. preconceito, de intolerância, de xenofobia nos outros países, a coisa é muito mais séria. Aqui é claro que tem preconceito e intolerância, não somos feitos de anjo, espíritos angélicos. Mas se a gente for ver o quanto a cultura brasileira é inclusiva nesse sentido, tem muito menos problemas, e aí o sincretismo religioso, todo esse caldo de cultura que favoreceu a própria proliferação do espiritismo, que em outros países a coisa ia ter uma resistência maior, até por conta da cultura e do paradigma materialista, né? Então, nesse sentido, sim. O Brasil tem problemas, né? Um dos grandes problemas do Brasil é a falta de seriedade com as questões públicas e as questões da ética pública. Eu não estou falando aqui só da política, não. De uma maneira geral, né? Da microfísica do poder até os grandes poderes, né? O poder, a falta de seriedade em lidar com o poder no brasileiro é desde o poder do síndico do prédio até dos chefes de Estado. Então, isso existe mesmo. Né? Como outros países têm outros problemas. Eu me lembro que Chico, você deve conhecer, Dib, Chico perguntaram a ele como é que o Brasil é pátria do Evangelho com tantos problemas. E ele diz, meu filho, o fundador do Evangelho morreu na cruz, você queria o quê? Queria o quê? Não é isso. Então, assim, as manifestações do bem são muito grandes, porque basta a gente ter, como diz Jesus, né? Ter olhos de ver. Olha, Flávio, eu queria destacar algo aqui. Você me perguntou alguma coisa antes, acho que eu me perdi com sua pergunta. Você me perguntou alguma coisa? Não. Estamos caminhando para os 2 minutos finais. Vá. Olha, eu queria só destacar uma coisa, né? Deus, Cristo, caridade. Eu acho assim, a gente não falou do perdão. Eu botaria o perdão como um quarto aspecto. O pessoal diz, o perdão é um ato de caridade. Eu acho que o perdão, para mim, é muito mais que caridade, porque o perdão é uma coisa que mais dói. Esse que vos fala aqui é a parte mais difícil de ser espírita. Para mim, eu confesso para todos os cantos, é perdoar. Perdoar é muito difícil. Muita gente fala assim, você é um cara vingativo porque você é do signo de Escorpião. Eu falo assim, rapaz, eu posso ser vingativo porque eu sou uma alma imperfeita, porque eu nem acredito em signo. Tenho todo respeito por quem acredita, mas eu não acredito. Posso ser vingativo porque eu sou uma alma imperfeita e tenho dificuldade do perdão. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que ver que o perdão, né, esse amor em ação, né, que o Cristo nos traz também essa questão do perdão, de perdoar realmente o nosso irmão, perdoar as faltas. Isso é muito difícil, cara, isso é muito heróico. Eu até nem colocaria isso na caridade, eu botaria isso como uma quarta coisa nessa bandeira. Eu estou sendo ousado realmente, mas eu botaria uma quarta palavra. Exatamente, porque a definição que os espíritos dão de caridade é benevolência, indulgência e perdão, né? O perdão seria o passo sublime da caridade, né? E realmente outra trindade aí, benevolência, indulgência, perdão, mais 3 aí, tá vendo aí? Exatamente. Sempre as trindades